Há quase 40 anos, uma cena não sai da memória da Maria Luzia da Silva. O dia em que toda a sua comunidade precisou deixar as terras em que nasceram, o chão em que seus ancestrais viveram. Ainda jovem, a quilombola viu de perto as desapropriações que aconteceram com a instalação do Centro de Lançamento de Alcântara, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. E foi assim que aconteceu, eles arrancaram nós do nosso lugar, tiraram nós, que trouxeram para as agrovilas, que eles chamam de área de segurança da aeronáutica. E lá nós fomos passar fome, passamos fome, ganhamos o título de miseráveis. E isso eu não aceito porque dói demais quando a gente tinha tudo que a natureza nos oferecia, um patrimônio muito rico, porque de lá nós tínhamos peixe, nós tínhamos fruta, nós tínhamos o babaçu, nós tínhamos tudo. Então a gente foi para um lugar onde a gente não tinha nada. E hoje, até hoje, a gente vive com sacrifício nesse lugar. Histórias como as contadas pela Maria Luzia atingiram 312 famílias quilombolas com a construção da base na década de 80. As repetidas violações que acontecem desde aquela época são agora julgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O julgamento do caso acontece após denúncia que é acompanhada pela Defensoria Pública da União, em conjunto com o Movimento dos Atingidos pela Base de Alcântara, a Justiça Global, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Maranhão e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcântara. É um marco para a defesa de direitos étnico-raciais no Brasil. É a primeira vez que, no plano internacional, numa corte dessa estatura, o Estado brasileiro é levado a ser responsabilizado pela violação histórica de direitos de comunidades quilombolas. Na sessão da Corte Internacional, as instituições sustentaram a defesa das comunidades quilombolas com foco no direito à consulta, à titulação coletiva, na necessidade de licenciamento do projeto e na não expansão do Centro de Lançamento de Alcântara. Já o Estado brasileiro reconheceu as violações e pediu desculpas. Reconhecemos que o Estado brasileiro é responsável internacionalmente por violar o direito de propriedade neste caso, porque não cumpriu seu dever de promover a demarcação e titulação do território quilombola de Alcântara até o presente momento. Como consequência dessa violação e ciente da natureza própria de que se revestem as medidas de reparação por violações ao direito internacional, em nome do Estado brasileiro, manifesto o nosso mais sincero e formal pedido de desculpas. O pedido de desculpas, no entanto, deve ser apenas o começo na reparação histórica merecida pelas comunidades quilombolas em Alcântara. A violação a direitos, tanto de Alcântara quanto, infelizmente, da maior parte dos povos e comunidades do Brasil, ele se faz num processo de décadas e que ele não será resolvido com, eventualmente, um pedido público de desculpas, mas sim com medidas concretas, programadas, guiadas por aquelas instituições que têm atribuição legal para assim fazer, mas, sobretudo, com uma efetiva participação de lideranças e de formas de organização das comunidades quilombolas. Essa necessidade fica ainda mais evidente na dor com que os crimes são lembrados por quem teve a vida arbitrariamente mudada pela construção da base. Porque ali era um projeto que dizia que eu não poderia permanecer ali porque era assim de utilidade pública para o país. Então, portanto, eu não tive alternativa e nem mesmo a contragosto, mas tive que sair. Após essa fase de audiências, as comunidades agora aguardam o julgamento da corte e a eventual implementação das medidas anunciadas pelo governo brasileiro.